Bom, vamos começar a ver exercício agora em estruturas onde tenham emendas, certo? Então agora mudou. Por quê? Essa chapa que antes era inteira cheia, podia ser, por exemplo, a chapa do primeiro exercício lá que a gente resolveu. Agora aquela chapa vai ser emendada com outra. Então aqui eu venho com uma e eu preciso passar o esforço para essa outra. Como que eu faço? Eu faço com que a força dessa passe para essa aqui de cima, para essa tala, e volte para outra chapa. Qual é o problema? Bom, primeiro vamos ver o enunciado. Determina a força máxima do projeto, suportada pela chapa baixa, sendo que as mesmas são chapas de 22 por 300 mm, então 300 mm de comprimento e 22 mm de espessura, emendados por meio de talas com 2 fileiras de 8 parafusos cada. Na verdade, as fileiras são de 4 parafusos. Tá? Então, cada uma tem 2 fileiras e o total é de 8 parafusos, mas em cada fileira eu tenho 4. Cada parafuso tem diâmetro de 22 mm e a resistência à tração do aço é de 500 MPa e do escoamento a 400 MPa. O que muda agora dos exercícios anteriores? Muda que eu vou ter que fazer 2 análises. Uma análise igual a gente já tinha feito. Então, se eu olhar aqui, eu vou fazer uma análise numa região cheia. Então, essa região é uma região que não sofreu com furos. Certo? Porém, se eu vier aqui, ó, então em corta ela vai estar aqui, ó. Então eu não tenho furo nenhum nessa parte. Em compensação, se eu vier e fizer a análise aqui, eu não tenho mais a seção cheia, eu só tenho a seção nesses trechinhos aqui. Certo? Então se eu pensar num corte nessa estrutura, isso daqui é região líquida. É o que sobrou de região depois do furo. Então, eu vou chamar ela de região líquida. Tá. Vou fazer um corte. Esse super programa de desenho. Então, aqui está meu corte, seção transversal. E nesse corte eu tenho 1, 2, 3, 4 parafusos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, tá? Nossa. Ficou feio, mas deu para entender. Tem 4 parafusos. Então, como que funciona? Essa região aqui ainda existe material. E as regiões onde ficaram em branco são as regiões furadas, tá? Então, é por aqui onde vão passar os parafusos. A região preta é onde continua tendo material. E as regiões vazadas vão ser onde tem o meu parafuso. Então, nesse caso, eu vou fazer 2 análises. A primeira para a seção plena, seção cheia. E a outra para a seção vazada. Tá. Para a seção cheia, a gente já fez alguns exercícios anteriores. E a gente viu que a seção cheia, a equação é ND divididos por AG menor ou igual a 0,91 FY. Para a seção vazada, muda um pouco, mas muito pouco. Por quê? A força máxima resistida pela seção vazada, dividido pela área líquida ou a área que sobrou de material, é a mesma coisa, tem que ser menor ou igual a 0,74 da tensão última do material, não mais a tensão de escoamento. Então, essas são as equações, é isso que muda numa análise para outra. Nos 2 casos, eu quero calcular a força máxima, então eu vou isolar. Então, no primeiro caso, a força máxima vai ficar sendo ND, igual não, ND tem que ser menor ou igual a 0,91 vezes tensão de escoamento, vezes área bruta. E para a seção vazada? Na seção vazada, o ND vai ter que ser menor ou igual a 0,74 vezes tensão última do material, vezes a área que sobrou. Tá. Então vamos lá pegar os valores que a gente precisa. Primeira coisa que a gente precisa, tensão de escoamento. Isso o exercício deu. Então,
tensão de escoamento de 400 MPa. Então, Fy igual, opa, esqueci, 400 MPa. 400 MPa é a mesma coisa que 400 vezes 10 a sexta Pascal. E a tensão última? A tensão última vai ser igual resistência e tração do aço. Então, a resistência e tração do aço é o máximo que ele resiste, 500 MPa. Então, aqui, 500 MPa, que é a mesma coisa que 500 vezes 10 a sexta Pascal. Já temos a tensão de escoamento, já temos a tensão última. Agora a gente precisa da área cheia, a área total da estrutura. Então a área total vai ser essa área aqui, essa base vezes essa espessura. O comprimento é 300 milímetros. Então, 300, como é milímetro, é vezes 10 a menos 3, vezes a espessura. Essa espessurazinha aqui é 22 milímetros. E milímetros também é 10 a menos 3. Portanto, a área bruta, a área total na região onde eu não tenho furos, é de 300 exponencial a menos 3 vezes 22 exponencial a menos 3 também. Isso daqui vai dar em 6,6 vezes 10 a menos 3. Então, a área total é 6,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a área vazada? A área vazada, então, é essa região preta. Como que eu posso calcular? A minha área vazada, ou AE, vai ser a minha área total, a minha área bruta, menos a área dos furos, menos o quanto eu perdi de área devido aos furos. E quanto que eu perdi de área devido aos furos? Então, a área total a gente já calculou, 6,6 vezes 10 a menos 3. E a área devido aos furos? Bom, aqui, esse tamanho aqui é o diâmetro do furo. Diâmetro do furo. O diâmetro do furo é a mesma coisa que o diâmetro do parafuso. A gente viu que é de 22 milímetros. Então, menos 22 milímetros vezes base vezes largura, para achar a área. A largura é 22 milímetros também. Então, isso daqui seria a área de um furo. Então, um furo é o diâmetro do furo vezes a espessura da chapa, tá? Só que nesse caso, eu tenho 4 furos alinhados. Então, eu multiplico isso daqui por 4, certo? Portanto, a minha área líquida, ou que sobrou de área depois dos furos, vai ser 6,6 vezes 10 a menos 3, menos 22 vezes 10 a menos 3, vezes 22 vezes 10 a menos 3, vezes 4. Isso vai dar 4,664. 4,664 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Tá? Então, a gente já tem a tensão de escoamento do material, a tensão última do material, a área da seção total e a área da seção líquida, descontando as regiões dos furos. Perfeito? Então, tá bom. Agora é só aplicar nas equações. Então, vamos ver quanto que é a força necessária para gerar a ruptura na seção bruta, na seção cheia do material. Então, a força necessária vai ser ND, tem que ser menor ou igual a 0,91 vezes FY, 400 vezes 10 a sexta, como é que deu uma travada aqui? 400 vezes 10 a sexta, vezes a área bruta, 6,6 vezes 10 a menos 3. Certo? Portanto, a força aplicada na estrutura tem que ser menor ou igual a 0,91 vezes 400 exponencial a sexta, vezes 6,6 exponencial a menos 3.
2.406 vezes 10 a sexta. 2,406 vezes 10 a sexta. E como eu estou calculando força, é newton. Para eu transformar isso daqui para quilonewtons, é só andar 3 casas para o lado, que deve ficar 10 ao cubo. Portanto, ND menor ou igual a 2.406 vezes 10 ao cubo newton, que é a mesma coisa que eu falar que o ND tem que ser menor do que 2.406 kilonewtons. O que significa esse resultado? Significa que, para eu romper a seção cheia, onde eu não tenho furos, eu preciso de uma força aplicada de 2.406. Então, qualquer força que seja superior a ela vai gerar ruptura na seção cheia. E na seção vazada? Bom, na seção vazada vamos calcular agora. Então, a força para gerar ruptura na seção vazada, 0,74 vezes FU 500 vezes 10 a sexta, vezes a área líquida, ou o que sobrou de área, 4,664 vezes 10 a menos 3. Portanto, ND tem que ser menor ou igual, calculadora, 0,74 vezes 500 exponencial a sexta, vezes 4,664 exponencial a menos 3. 1,726 vezes 10 a sexta newton. Transformar isso daqui em kilonewton, então eu tenho que deixar isso aqui em 10 ao cubo. Então isso daqui é a mesma coisa que ND menor ou igual a 1,726 vezes 10 ao cubo newton. Portanto, 10 ao cubo é a mesma coisa que eu falar que 1.726 kilonewtons, certo? Portanto, para eu romper a minha peça na região onde eu não tenho furos, eu preciso aplicar uma força de 2.406. Para eu romper a peça na região onde ela foi furada, uma força de 1.726 já seria o suficiente para gerar a ruptura. Portanto, a força máxima que eu posso aplicar nela é a menor das duas. Nesse caso, a máxima força que eu posso aplicar é de 1.726 kN. Tá aí, pessoal, a resposta desse exercício, então, tá aqui. Essa é a máxima força admissível no sistema. Valeu!